Quero começar aqui falando com vocês sobre o Sassá, que vai jogar pelo Atlético na próxima temporada, no caso no Campeonato Mineiro, né? O Atlético, que a equipe de São João del Rei, que também é uma SAF, tá? Vale lembrar isso aí também. Enfim, anunciou a contratação do atacante, que tem apenas 28 anos de idade, né? Eu até pensava que o Sassá tinha mais, não, tem aí 28 anos e vai tentar, né, no caso, ter uma temporada boa, que há muito tempo o camisa aí não consegue, né, o ex-camisa 99 do Cruzeiro não tem uma boa fase. Lembrando que outro time do Campeonato Mineiro também que estava de olho na sua contratação era o Ipatinga, que também chegou a fazer proposta para o jogador, mas ele acabou optando aí para o Atlético, que dependendo pode continuar também para a Série D, né, para a disputa do Brasileirão, que a equipe vai disputar pela primeira vez agora em 2022. Vale lembrar que o Sassá aí teve uma curta passagem pelo CSA no ano passado, nesse ano, né, melhor dizendo, de 2022. Ele jogou por lá menos do que, somando aí 6 partidas e encerrou seu contrato no mês de julho, né? Então tem muito tempo aí que estava parado e vai entrar aí em forma física para jogar o Campeonato Mineiro. Última passagem dele aqui pelo Cruzeiro em 2020, que retornou de empréstimo do Curitiba, fez 11 partidas, não marcou nenhum gol, foi jogar lá no Marítimo de Portugal, ficou lá um pouco mais do que 6 meses, fez apenas 7 partidas, muitos problemas disciplinares, enfim, desejar sorte para o jogador, né? Até porque nos anos aí que o Cruzeiro estava bem, até que ele teve anos razoáveis. 2017, 7 gols em 17 partidas. 2018, 7 gols também em 27 jogos. Em 2019, 37 partidas com 6 gols. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Sassá e se vai dar certo, né, essa passagem dele agora, mais uma vez no Campeonato Mineiro, dessa vez pelo Atlético, para disputar o Campeonato Estadual. Na sequência aqui no vídeo, outro jogador que o Cruzeiro também demonstrou interesse, do Palmeiras, é no caso do Gabriel Menino, né? Jogador que atua como volante e também como lateral direito. Eu vejo que se chegasse para o Cruzeiro, poderia fazer muito bem qualquer uma dessas duas funções. Diferentemente do Jorge, o Gabriel Menino tem um pouco mais de espaço no Palmeiras, é mais jovem, tem 22 anos de idade e muito mais valorizado. Ao invés dos 1,5 milhão de euros do Jorge, o Gabriel vale 7 milhões de euros, ou seja, na cotação atual, 37,7 milhões de reais seria o valor aí se o Cruzeiro quisesse, né, tirá-lo do Palmeiras. Obviamente isso não vai acontecer, então seria mediante somente um empréstimo para tentar, né, ver essa possibilidade do jogador defender o Cruzeiro. No ano, ele foi o segundo ano com mais participações em jogos pelo Palmeiras, 45 partidas, 2 gols e 2 assistências, mas vale lembrar, ele começa a temporada muito bem, em alta, até o Palmeiras recusa propostas num valor próximo a esse, dos 30 milhões de reais pelo jogador desde 2021, e assim, acaba perdendo um pouco de espaço no meio de campo e também na lateral direita do Palmeiras, né? Então, o Palmeiras se vê numa situação, se ano que vem ele continuar tendo sequência, acho inimaginável pensar no empréstimo do atleta. Porém, se ele realmente continuar sendo reserva, tiver poucas participações, não acho um negócio ruim o Palmeiras pensar nessa possibilidade de emprestá-lo para o Cruzeiro, que já deu tão certo, né? Alguns empréstimos para a Raposa ano que vem ano passado na Série B, imagina ano que vem numa Série A. Acaba que se o jogador for bem pelo Cruzeiro, já ter esse passado muito bom pelo Palmeiras também, não seria loucura imaginar ele ser vendido por um valor bem interessante. Só para você ter uma ideia, o Gabriel Menino, o principal ano dele foi em 2020, com seus 20 anos de idade. Ele havia feito o melhor ano, né? 57 partidas, 4 gols e 8 assistências. O Palmeiras recebeu diversas propostas, se não me engano, do Nottingham Forest, lá da Inglaterra, para tentar vender o jogador. Acabou que não foi negociado. 2021 teve um número bem menor de partidas, 36 jogos, 2 gols e também 2 assistências. Números parecidos, né, com o da atual temporada, 45 jogos, 2 gols e 2 passes. Jogador que surgiu na base do Guarani, ficou de 2015 a 2016 no time sub-17. Pelo Palmeiras jogou aí 2 anos na equipe de base, pelo sub-20, grande destaque até subir, né, para o profissional. Foi campeão das Olimpíadas de 2020 pela seleção brasileira e também pelo Sul-Americano sub-19 lá em 2019. Ambas as partidas foi o reserva, mas entrava com frequência aí nos jogos. Quero saber a sua opinião sobre o Gabriel Menino, se já tinha ouvido falar do jogador e se aceitaria, né, no Cruzeiro pro ano que vem. Quem falou isso foi o próprio Pedro Martins em entrevista ao Globo Esporte e ao Super Esportes, né, as duas matérias que eu tirei aqui para dar os créditos para vocês. Então assim, valeu demais aí o Pedro Martins, que comentou um pouco mais sobre o Cruzeiro já ter alguns anúncios, algumas contratações engatilhadas para a próxima temporada, e ele deixou claro que deve ter algumas caras novas sim no próximo dia 14, que vai ser essa reapresentação, né, do Cruzeiro, mas nem todos os jogadores já vão estar nessa lista, assim, no caso
todos os reforços do Cruzeiro para a temporada se apresentando, ou por exemplo, todos os jogadores que o Cruzeiro já tem acerto de serem vistos no dia 14. Não vai ser bem assim, mas o Cruzeiro busca, né, por mais de uma dezena aí de jogadores para a próxima temporada. Pedro Martins falou o seguinte sobre os jogadores contratados, abre aspas. Já tem jogador contratado e alguns encaminhados. Até para o pessoal não criar expectativa, não teremos um pacotão no dia 14 na Toca da Raposa. Não vai acontecer. Tem muita coisa acontecendo nesse exato momento, tem várias conversas acontecendo, não temos pressa. Disse assim o diretor na entrevista ao Samuel Venâncio nessa última semana. Então assim, até por conta da expectativa de reforços, que o próprio Pedro Lourenço deixou claro que o Cruzeiro iria ao mercado em busca de 15 no caso 16 jogadores para o ano que vem. E o Pedro Martins deixando claro que não vão ser todos que vão se apresentar, até porque o Cruzeiro tem uma expectativa de iniciar a temporada no grupo com 26 jogadores apenas, e aí sim, no passar das semanas, no início do campeonato estadual e tudo mais, e contratando jogadores a demanda, né, do Paulo Pesolano, a demanda do time que vê a necessidade de reforços. Então, ele ainda completou dizendo o seguinte: a gente não vai sair apressando, não precisa estar todo mundo aí no dia da nossa estreia no Campeonato Mineiro, né, no início do mês de janeiro. A gente vai montar a equipe do brasileiro para disputar do Brasileirão. Então, durante o Mineiro podemos contratar de maneira mais tranquila. E eu concordo totalmente, até porque se você for pegar o time que era do Cruzeiro no início dessa temporada no Campeonato Estadual para o final do Campeonato Brasileiro, totalmente diferente. Então, o Cruzeiro também vai adotar essa mesma estratégia para 2023. Bom, então os 3 reforços contratados pelo Cruzeiro até aqui, sendo aí o Rafael Bilu, o zagueiro Neres e também o Anderson do Atlético Paranaense. Só recapitulando, os jogadores assim que tiveram um ano de 2022 até que razoáveis, né? Eu quero começar aqui com o Rafael Bilu, ele que vai atuar na ponta esquerda, tem aí 23 anos de idade, na atual temporada pelo Criciúma, na Série B, 21 partidas, um gol marcado apenas, chega com um contrato de produtividade, um contrato de 3 meses e se ele for bem, atingir as metas, vai ter esse seu vínculo renovado. Então, é uma aposta aí do Cruzeiro, né? Até por conta do jogador ter muitos altos e baixos na sua carreira, mas eu acho uma opção interessante que pelo menos vai chegar a custo zero, como tem sido assim os reforços da Raposa. Acabou o contrato dele com o Criciúma e o Rafael Bilu estava livre no mercado. O primeiro e o único ponto aqui desse vídeo, nessa posição de atacante, o Rafael Bilu foi o primeiro até agora. O outro goleiro Anderson do Atlético Paranaense, que vai chegar para ser o reserva imediato na posição. 24 anos de idade apenas, no ano fez 14 partidas pelo Atlético Paranaense, todas elas ainda no campeonato estadual, né, onde o time estava o reserva, e o Anderson jogou com mais frequência. Ele já teve também participações na base do Palmeiras, né, em 2018 foi o titular do time sub-20, mais de 44 jogos, pelo Santa Cruz foi titular em 2019 com 36 partidas naquele ano. Na temporada anterior jogou pelo Náutico 2020 e 2021. Pelo Náutico foram mais do que 27 partidas e antes disso também já tinha mais do que 12 jogos pelo Atlético Paranaense. É um goleiro novo, né, 24 anos de idade, mas já tem uma certa experiência no time principal. Já foram mais de 60 jogos como principal, seja assim no Santa Cruz ou no Atlético Paranaense ou no Náutico. Acho uma opção interessante. Não é aqueles nomes de encher os olhos, né? Mas para complemento de elenco, eu acho até que é razoável para bom. E o último aqui, o Neres, que já está anunciado há mais de um mês e contratado mesmo já tem quase 2 meses, né? Com o Cruzeiro, 30 anos de idade, zagueiro que vem lá da equipe do Al-Hazan, da Arábia Saudita, onde havia disputado 26 jogos na última temporada. Jogador que já teve passagens aqui no Brasil pelo Santa Cruz de 2015 a 2016, foram mais de 55 partidas, naquela época que a equipe estava bem ainda, né, na Série B, no caso do Brasileirão. Chegou a jogar pelo Sport e Internacional em 2017, apenas 3 jogos, né, por esses clubes. E o jogador que nos últimos 4 anos tem vivido uma boa fase. Por exemplo, 2018 e 2019 foi o titular do Boa Vista lá de Portugal, mais de 36 jogos. 2019 e 2020 mais de 26 partidas. E no Al-Ahly dos Emirados também, time bem rico, né, lá dos Emirados. Na temporada passada, 27 jogos com 3 gols. Não vi muitos lances do Neres, assim, sinceramente para vocês, eu acho que é um zagueiro que vai chegar e pode surpreender bastante, tá? Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Rafael Navarro, o atacante aí que surgiu muito bem no Botafogo na temporada passada e que está no Palmeiras atualmente, um nome que está sendo especulado, né, pelo Cruzeiro. Obviamente nada de oficial até aqui, surgiu apenas algumas informações, no caso
pelo Instagram, pelo Twitter, e mais em relação à especulação da própria torcida do que, nossa, um setorista do Cruzeiro, ou por exemplo do Palmeiras, ou de algum outro time que tem negociações com o Navarro, informou que o Cruzeiro tem interesse. Não, nada disso, mas é um nome que, se você for parar para pensar, não é uma opção ruim e não é dentro daquele projeto que, podemos dizer assim, né, estaria dentro da realidade financeira do Cruzeiro hoje. O Rafael Navarro, que é bem jovem, tem aí seus 22 anos de idade, como eu havia comentado com vocês, centroavante que se destacou pelo Botafogo, onde ele foi revelado. O clube onde ele surgiu, né, ele passou ali pelo, antes disso, no Fluminense, sub-15 ao sub-17, Atlético Goianiense no sub-20 e no Botafogo chegou na base em 2020 e terminou, no caso, o ano com 15 jogos, 2 gols marcados. Começou a temporada do ano passado, na Série B, o Rafael Navarro assumiu essa titularidade e teve números altíssimos, né? 48 partidas, 16 gols marcados e 10 assistências. Números muito bons do centroavante que foi para o Palmeiras, no caso, em fim de contrato. Ou seja, o Palmeiras não teve que pagar nada para o atleta, que se você for olhar os números dele na temporada, você olha e fala, foram números baixos, mas tem um detalhe, foram 48 jogos, 7 gols e 4 assistências, 11 participações em 48 jogos. Ok, né? Não é o número de titular. A questão é, todos os 7 gols foram na Libertadores. Aí você deve perguntar, né? Tá, Gustavo, mas então isso é interessante, né? A questão é que não, porque o Palmeiras na Libertadores sempre jogava com o time reserva e o Rafael Navarro tinha essas oportunidades. Então esses 7 gols foram divididos em 3 partidas. Então as outras assistências eu não consegui conferir, mas vamos supor que cada assistência tenha sido em um jogo. Então ele marcou em 3 jogos os 7 gols e mais outras participações em outros 4 jogos. Então seria em 7 partidas ele participou de gols. Isso em 48 jogos na temporada, entende? Se você for pegar, ele ficou 41 jogos sem fazer nada. Essa é a questão, essa aqui que me pega bastante. Será que seria uma boa opção? 41 jogos, ele não fez nada, nem um gol, nem uma assistência. Obviamente na Série A, obviamente primeiro ano dele no Palmeiras, 22 anos de idade, é muito novo, né? Não dá pra cobrar isso do atleta chegar e querer que faça 16 gols, 8 no Brasileirão, 8 na Libertadores. Não, obviamente que não vai ser assim. Mas não é um jogador que, se chegasse, teria que ter essa responsabilidade de ser o camisa 9. Nossa, esse cara que vai resolver todos os problemas. Acho que seria uma excelente opção. Eu, particularmente, aceitaria no Cruzeiro. Só lembrando que o salário dele, quando ele chegou no Palmeiras, de acordo com várias matérias, era de 300 mil por mês, no máximo 350. Então, é dentro do teto estabelecido para o Cruzeiro nessa temporada. Se eu fosse o Ronaldo, eu tentaria, por exemplo, um empréstimo. Conversar com o Palmeiras, por exemplo, um empréstimo com uma opção de compra já fixado. Por exemplo, se ele vai bem, o Cruzeiro pode comprar 60% por 18 milhões de reais. Só supondo aqui um valor, até porque no Transfer Market ele está avaliado em algo próximo de 14, 15 milhões de reais. Então, acho que poderia ser uma opção. O Palmeiras, ano que vem, já tem várias opções para esse setor, né, de centroavante. E o Rafael Navarro jogou algumas partidas de ponta também. Pode fazer um papel de ponta esquerda, é um cara de velocidade. Eu, particularmente, acho uma boa opção. Chegaria com um salário dentro da SAF, né, 300, 350 mil por mês. Tem uma idade ok, 22 anos de idade. Não acho um jogador muito inexperiente, porque já foi bem pelo Botafogo. E números razoáveis, igual eu disse para vocês, pelo Palmeiras, nesse ano que já foi campeão, inclusive, brasileiro e da Recopa Sul-Americana. Até queria pegar aqui os times, né, que ele marcou o gol, que no caso no grupo do Palmeiras, realmente de times bem de qualidade duvidosa, né, times do Peru, que o Palmeiras fez 7-0, da Bolívia e do Paraguai. Então, não são times assim excelentes, igual o Independente Petroleiro, ele marcou 4 gols só nesse jogo, na goleada de 8-1 do Palmeiras dentro de casa. Olha que resultado gigante, né? O Rafael Navarro marcou 4 gols. E antes disso, na vitória contra o Deportivo Táchira, vitória de 4-0 do Palmeiras, ele marcou 2 gols também. E depois no gol aí contra o Independente Petroleiro, ele marcou um gol também, uma goleada por 5-0. Então, vamos esperar. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do atleta? Se aprovaria ou não o nome do Rafael Navarro aqui no Cruzeiro?